Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Obrigado pela presença hoje aqui. Hoje a gente vai falar de um negócio que está na crista da onda, que é a questão de reputação no digital. Tá? Falar um pouquinho de mim antes disso, se vocês me permitem. Eu sou Paulo Silvestre, tá? Eu sou jornalista de formação e estou há um tempinho aí nessa vida de produtos digitais, desde julho de 1995. Sou meio dinossauro aí nessa história. Mas na verdade eu estou online desde 1987, em um tempo bem antes da internet comercial ela chegar aqui no mercado brasileiro. Tá? E eu não sou tão velho assim, eu era uma criança. Tá? Se vocês falavam, nossa, o cara já tinha 20 anos em 87, não tinha. Tá? Mas eu tive a sorte, aí, o privilégio de ter a possibilidade de fazer parte de uma iniciativa da Telebrás, que era uma BBS, não sei se alguém sabe o que é uma BBS, que é uma rede fechada. Tá? E naquela época eu achei aquilo muito incrível, a possibilidade de trocar informações online e conhecer pessoas online. Isso era uma coisa sensacional. Hoje é uma coisa incrível. Imagina isso em 1987, que as pessoas nem sabiam o que era um computador e muito menos o que era estar online. Não? E aí eu falei, puxa vida, é isso que eu quero pelo resto da minha vida. Quando eu estava entrando na adolescência, eu tive essa sorte, não sei se posso dizer isso, falar isso que eu quero fazer. E de fato, quando eu comecei a trabalhar, foi isso que eu fiz. Né? Lá em 1995, eu era repórter da Folha de São Paulo, e quem escrevia sobre internet na Folha era eu, que eu era repórter de ciência. Veja, ciência não era nem informática ainda, estava muito longe ainda do cidadão comum. E eu falei, puxa vida, vamos colocar a Folha na internet. E depois de vários meses tentando convencer o Otávio, que era diretor de redação, ele topou e a gente começou a colocar a Folha na internet. Eu fazia o jornal diário e depois ia fazer a tal da internet. E aí nunca mais saí dessa vida, não foi daí. A Folha Web virou o Universo Online, fui para a América Online, trabalhei na Microsoft, na Samsung, enfim, no Estadão, na Abril, mas sempre nessa área de produtos digitais. Não? E mais recentemente, em julho de 2015, aconteceu um negócio muito interessante, que foi quando o LinkedIn ele abriu a possibilidade de nós publicarmos coisas ali, que é o tal do Pulse. E eu, como sou um publicador compulsivo, vejo um negócio para publicar e já sai publicando. Pois é. Não era nem artigos exclusivos, nada, mas enfim, eu tenho que publicar alguma coisa. Não porque eu quisesse criar alguma comunidade ali, não, mas simplesmente para compartilhar conteúdo. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque o que aconteceu aí é exatamente algo que é o conceito do que nós vamos conversar aqui hoje. Não? Muitas pessoas começaram a me seguir e a trocar informações, e eu construí justamente uma reputação em torno de temas que eu falo, que é a parte de cultura digital, comunicação digital, marketing. Tá? Tanto que em dezembro do ano passado eu fui eleito Top Voice do LinkedIn, né? E hoje eu tenho 385 mil seguidores lá na rede, com um investimento de R$0. Só conversando. Tá? Bom, algumas empresas por onde eu já passei, como palestrante, hoje eu sou professor, sou palestrante, consultor de mídia, com empresas onde eu passei como palestrante e como executivo, tá? Mas entrando direto, finalmente, aqui ao nosso assunto, não precisa falar para ninguém hoje que é importante ter uma presença digital. Todo mundo sabe disso, certo? Alguém trabalha aqui em uma empresa que não tenha um site? Todo mundo tem site, certo? O problema é que hoje o site está longe de ser suficiente. O cara fala, nossa, mas ano passado eu gastei uma grana no meu site. Talvez tenha gastado mal o dinheiro. Tá? Porque hoje o site, claro, tem que ter um site? Tem que ter um site, óbvio. Inclusive para você, eventualmente se o cara colocar você no Google, ele vai cair em algum lugar que provavelmente será seu site. Mas hoje, provavelmente, o melhor lugar para você é construir a sua reputação do seu negócio ou da sua carreira, porque tudo isso que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com negócios, mas tem a ver com o seu negócio individual, que é a sua carreira. Tá? O melhor lugar para você realmente fazer isso daí é nas redes sociais, criando uma reputação. Não basta estar online, você tem que ser reconhecido como uma autoridade no assunto. Tá? Como você faz isso? Botando a carinha no mundo. Essa carinha bonita, tá? Tem que aparecer. Há 10 anos atrás aconteceram duas coisas
que ajudaram muito nesse processo. As duas coisas estão nessa foto. Primeiro, o iPhone foi lançado, aliás, acabou de sair aí agora o novo iPhone comemorativo ao 10º aniversário, não, inclusive o iPhone 8 foi o iPhone que ficou obsoleto mais rápido na história. E o Facebook, que já existia há algum tempo, se tornou uma rede social interessante. Quando eu digo interessante, quer dizer o seguinte, ele deixou de ser um lugar só para ficar trocando bobagenzinhas e virou uma plataforma de você publicar coisas, inclusive de você fazer negócios. Ele criou coisas como o Facebook Connect. Tá? As pessoas começaram a se identificar pelo Facebook, foi possível começar a criar aplicativos dentro do Facebook. Tá? E isso daí fez uma diferença enorme. Tá? Porque as empresas, elas começaram a sacar que estar no Facebook não era mais uma opção, era uma necessidade. Por quê? Primeiro, porque as pessoas estão lá. E graças ao advento do iPhone e depois todos os smartphones que surgiram derivados disso, as pessoas estão lá o tempo inteiro e fazendo de tudo. Alguém faz log off no Facebook do celular aqui? Você sabia que dá para fazer log off no Facebook? Pois é, né? Porque você entra e é um negócio tipo assim, para sempre, né? Meio que certidão de nascimento, não vai mudar aquele negócio. Né? E isso daí, para marketing, é sensacional. Tá? Porque você consegue captar as pessoas e mais do que isso, você consegue enviar o seu conteúdo para as pessoas. Aliás, isso é uma coisa que é muito disruptiva. Até bem pouco tempo atrás, quando nós queríamos nos informar sobre absolutamente qualquer coisa, a gente tinha que ir atrás da informação. Eu mesmo assim online, tá? Sei lá, quero ver notícias, sei lá, eu tinha que entrar no site da Folha, eu tinha que entrar no UOL, eu tinha que... Sei lá, eu tinha que ir atrás da informação. Nem isso mais a gente precisa, né? Repararam isso daí? A informação vem pra gente meio que tipo assim, um negócio etéreo, meio mágico, né? E mais do que isso, né? Já vem uma informação filtrada. Aí você fala, maravilha, então se eu sou uma marca, faço uma fanpage e resolveu o meu problema de reputação, afinal de contas as pessoas estão o tempo inteiro lá. Não exatamente, tá? Porque o nosso amigo Mark Zuckerberg, ele identificou uma coisa que chama-se choque de conteúdo. Alguém já ouviu essa expressão? A humanidade hoje produz muito mais conteúdo do que ela é capaz de consumir. O que acontece com esse conteúdo excedente? Se perde, vai para o lixo da história. Então nós, como pessoas de marketing, como profissionais, tá? A gente precisa fazer com que, seja lá o que for que nós publiquemos, fique na parte que as pessoas veem. Só que não existe um negócio que todo mundo vê. Porque aí entra em ação o famigerado algoritmo de relevância. Que apesar de ser muito criticado, as pessoas falam, nossa, afinal de contas é relevante para quem? Certo? Quem é esse cara para dizer o que é bom para mim? Ele tem um objetivo muito nobre e muito necessário. Acreditem, o Facebook genuinamente coloca os melhores esforços dele para que o que você veja seja o que ele acredita ser o mais interessante para você. Tá? Por quê? Oi? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, certo? O problema é o seguinte, o próprio Facebook ele mediu que nós conseguimos ver apenas 300 posts por dia. Quando eu vejo, eu digo assim, rolar, sabe? Quando você fica rolando ali, 1, 2, 3, 4, uma pessoa normal não consegue ver mais do que 300, não dá tempo, o dia continua tendo só 24 horas, certo? Ele tem que achar o que é o mais relevante, porque se você começar nesses 300, começar a ver só porcaria, deixa eu refazer essa frase, começar a ver só coisas que não interessam para você, o que vai acontecer? Você para de usar o Facebook. Lógico, né? Estou perdendo meu tempo aqui. Então tem que ser coisas divertidas. Não quer dizer que sejam coisas úteis. Tá? No meio das coisas que você vê, tem as coisas engraçadas, as coisas úteis e algumas coisas questionáveis, mas que o algoritmo de relevância achou que era relevante para você. Como que ele consegue definir o que é relevante para a gente? Aí é uma caixa preta que tem um bazilhão de variáveis, né? Mas basicamente assim, com base
Por exemplo, olha só que coisa interessante. Vocês aqui nessa sala não se conhecem, provavelmente. Talvez um ou outro se conheça. Alguém aqui conhece outra pessoa na sala? Pouca gente, não. Mas todo mundo tem WhatsApp aqui, certo? Está aí no bolso de vocês o celular? Vocês sabiam que nesse momento o Facebook já sabe que vocês têm alguma coisa em comum? Porque todos vocês estão no mesmo lugar, certo? Na mesma hora. Por acaso é uma instituição de ensino, ele sabe disso também. Então ele pode inferir algumas coisas. Tá? Vocês têm no mínimo um interesse em comum. Então, por exemplo, você que fez, certo? Se você curtir o vídeo que está rolando agora da palestra, ela que você não conhece, provavelmente vocês não são amigos do Facebook, tem uma grande chance do algoritmo de relevância oferecer esse vídeo para ela, porque afinal de contas, vocês estão no mesmo lugar. E quem dedurou isso? O WhatsApp. As pessoas falam, nossa, mas o WhatsApp não dá dinheiro, não tem anúncio, não precisa. Tá? Ele oferece uma coisa muito mais importante, que é a informação de onde você está, a que horas e com quem você anda. Tá? E isso daí é uma informação demográfica muito valiosa. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? Temos que fazer o algoritmo nos ajudar. Temos que ajudar o algoritmo. Como que a gente consegue fazer isso? E aí a gente entra na parte mais interessante da nossa conversa, que é, a gente tem que fazer isso com conteúdo e relacionamento. Ah, mas eu não posso pagar simplesmente? Claro que pode. Qual o problema disso? Primeiro que você está gastando dinheiro, certo? E a verba costuma ser curta. Alguém tem budget infinito aqui? Não. Putz, seria tão bom, né? Mas só que não é assim a vida, né? A gente tem que aproveitar bem o nosso dinheirinho. Não dá para a gente pagar. E o problema de você pagar, tem uma outra coisa que é ruim, é o seguinte: você não está criando de verdade uma reputação em torno do que você é, em torno da sua marca. Você está só pagando para alguém ver para você circunstancialmente. Claro que se a pessoa clica, vê e cai em alguma coisa que ela gosta, tá? Ela vai querer voltar eventualmente depois. Só que se você consegue fazer isso organicamente, pela produção de um bom conteúdo e pelo bom relacionamento, a pessoa ela já entra, vamos dizer assim, um passo adiante na fila da reputação. Aí vem uma grande dica que eu tenho aqui para vocês. Quando você vai falar com alguém, a primeira coisa que você tem que saber é quem é essa pessoa. E no nosso caso, quem é o nosso público? Olha só que bonitinho essa charge aqui. Esse é um quadrinho, né? Avisa a hora que bater. Pam, 10h45. Ele respondeu corretamente. Mas não era exatamente o que ele estava querendo. Certo? Aquele negócio da comunicação que tem um emissor, o receptor, lembra aquele negócio que a gente aprende lá no primeiro semestre dos cursos de comunicação? O meio, o ruído, lembra disso? Essa mensagem, ela não foi completamente compreendida, porque esse sujeito aqui, ele estava falando uma linguagem que não era a desse cara. O grande desafio, portanto, quando a gente vai produzir qualquer tipo de conteúdo, que pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser post, pode ser qualquer coisa, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: para quem eu estou falando? Quem é meu público? Aliás, a gente pode ter vários públicos, mas a gente vai falar com um público de cada vez. Porque esse público, ele tem uma linguagem específica. Esse público, ele tem uma dor específica. Quando eu digo dor, é quais são as necessidades. O que essa pessoa quer saber? O que toca essa pessoa? Onde que essa pessoa está? Tá? Como que ela se relaciona online? Tá? Você precisa, se você não tiver essas respostas, qualquer comunicação que você fizer não vai atingir o máximo propósito dela. Quem conhece o Felipe Castanhari aqui? Eu acho esse cara sensacional. Tá? Ele consegue explicar de uma maneira extremamente simples para o público dele coisas extremamente complexas. Por exemplo, nesse vídeo aqui, que teve 24 milhões de visualizações orgânicas, tá? E 451 mil reações no Facebook. Tá? Ele explicou o conflito da Síria para os adolescentes. Como que ele fez isso? Veja, o público são adolescentes, certo? Ele comparou a Síria a uma escola, tá? O Bashar al-Assad é o diretor da escola, os diferentes grupos étnicos que ficam se matando ali
na Síria são os grupos da escola, então tem os valentões, tem as patricinhas, tem os marombados, etc., os nerds, né? E eles estão disputando para ocupar as partes da escola. Então, assim, tem lá os marombados, agora eles tomaram conta da cantina, certo? Aí tem as patricinhas, pegaram a sala dos professores, eles estão lutando para tomar conta da escola inteira. De uma maneira bastante simples, ele conseguiu explicar isso de uma maneira que um adolescente jamais entenderia, sei lá, lendo o Estadão. Porque o Estadão não fala a língua desse povo. Enfim, e nem estou dizendo que ele tem que falar. Tá? São propostas diferentes, são públicos diferentes. Aliás, o Estadão tem lá dois adolescentes que eles têm lá o lado A, o lado B, se não me engano, que é um canal de vídeo que eles criaram, são vídeos que eles colocaram dentro da TV Estadão, que são dois adolescentes, que por sinal são gêmeos, e eles tentam explicar notícias para adolescentes. Cara, só que não funciona. Não funciona. Porque apesar de eles serem adolescentes, são adolescentes querendo falar como o Estadão. Cara, então cagou geral, desculpa o meu francês. Certo? Mas afinal de contas, o que um conteúdo tem que ter para ser bom? Tá? Bom, primeira coisa, como eu falei, você tem que conhecer o seu público para atender as necessidades dele. Tá? Escreva simples. Um erro muito comum é nós, e aí vale, esse nós serve para qualquer profissional. Tá? Pode ser pessoal de marketing, pode ser médico, pode ser advogado principalmente. A gente tem uma tendência de falar para os nossos pares, certo? Quanto mais técnico for a profissão, mais a gente adora jogar um jargão ali no meio, né? Porque o texto fica rico, né? Bonito. Só que só você e os seus amigos entendem. E se você estiver escrevendo para os seus amigos, ok, nenhum problema, tá? Só que quase sempre, e nós aqui nessa sala particularmente, a gente não quer escrever para os nossos amigos. A gente quer escrever para o nosso público. De preferência para que esse público vire nosso cliente. Tá? Então a gente tem que tirar esse chapéu do especialista, tá? E falar simples. E falar simples não é ser impreciso. Tem um tremendo de um preconceito. Tá? Você fala, nossa, sei lá, eu sou médico. Se eu começar a falar simples, eu vou ser impreciso. Se você falar simples e ser impreciso, é porque você não sabe falar. Certo? Porque é possível você ser absolutamente preciso sendo simples. Na terça-feira mesmo eu participei de um evento do International Life Sciences Institute, que era um workshop internacional para profissionais de saúde, onde eles estavam discutindo, adivinha só, comunicação e saúde. Certo? E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque os profissionais de saúde não ocupam esse espaço. Quem que ocupa esse espaço? As blogueiras fitness, que só falam barrinha de cereal digerida. Tá? Elas se comunicam muito bem. Isso é um mérito delas. Tá? Elas têm o dom da comunicação. Elas sabem usar a plataforma. Mas, infelizmente, o que a maioria delas fala é errado, do ponto de vista de saúde pública. Essas dietas malucas. Tá? Ah, não, agora vai tirar tudo que é carboidrato. Ah, por quê? Porque carboidrato engorda. Então, corta tudo que é carboidrato. Quem disse que isso é bom? Vai emagrecer? Eventualmente sim, só que você pode, sei lá, ficar doente, morrer, certo? Mas as pessoas que poderiam ocupar esse espaço adequadamente, que são os profissionais de saúde, não estão ocupando. Tá? Então, alguém sempre vai ocupar o espaço. Se é o seu espaço, melhor que seja você, certo? Então, fale simples, mas não seja impreciso, tá? E aí uma outra coisa que é uma dica de ouro. Não dá para agradar todo mundo. A gente sempre fala, bom, eu vou fazer uma campanha de marketing, eu vou gerar um marketing de conteúdo, então eu tenho que pegar todo mundo. Cara, ninguém pega todo mundo, nem a Globo pega todo mundo. Como que a gente vai pegar todo mundo? Certo? Eu costumo dizer o seguinte, o grande erro é que quanto mais gente você tenta agradar, menos você se posiciona. Tá? E não é porque você não sabe, porque você não tem uma posição, porque você quer, se eu falar isso daqui, eu acho que eu vou desagradar o grupo tal. Ah, mas eu vou falar isso daqui porque eu preciso agradar todo. Não é assim que funciona, tá? Lembra, a primeira coisa que eu falei, quem é seu público? É ele que você tem que agradar. E os outros? Cara, os outros que se danem. Tá? Eu costumo brincar com o seguinte, água morna não serve nem para chá. Tá?
Não dá para ser mônodo. A gente precisa assumir uma posição, gente. Tá? Você não quer construir uma reputação, você tem que demonstrar que você é uma autoridade naquilo. Se você não fica o tempo inteiro em cima do mundo, o que acontece? Certo? Você não tem reputação. Tá? Escolha os temas, tá? E fale só deles. Sei lá, o pessoal que estava falando agora do pessoal de saúde. Você vai falar de nutrição? É nutrição. Ah, eu não posso falar aqui de atividade física? Não, cara, você está falando de nutrição. Você quer construir a sua reputação em torno de nutrição? É nutrição que você vai falar. Ah, não posso falar de maquiagem? Não, não pode falar de maquiagem. Ah, não posso falar de esportes, mas o meu time jogou ontem. Caceta, fala de outro lugar então, certo? Só é possível construir reputação se você demonstra que você está querendo falar sobre aquilo. Se você fala de tudo, é a mesma coisa que você não ter opinião. Ou melhor dizendo, que você não firmar a sua posição. Então você precisa sim firmar a posição e você precisa saber exatamente o que está falando. E fale naquilo. Tá? Desnecessário dizer, mas é sempre bom. Fale de coisas que você sabe. Certo? A gente está querendo construir reputação. Né? Tenha regularidade. O que quer dizer isso? Ah, nossa, eu quero fazer uma campanha de marketing de conteúdo. Eu tenho que escrever todo dia? Isso é uma pergunta direta. Tem que escrever todo dia? Olha, se você tiver condições de fazer isso, escreva, ótimo. Mas é foda, né? Você tem que ter uma equipe, ou você contratar uma agência e tal, né? Se você tiver condições, faça. Mas se for um texto por semana, tá ótimo. Mas se for um texto por semana, é um texto por semana. Nada disso. Essa semana eu escrevi. Semana que vem escrevi. Aí a semana seguinte era fechamento de mês. Aí não deu, porque eu estava aqui fazendo outras coisas. Aí, mas eu recuperei na semana seguinte. Aí eu fico 2 semanas sem escrever, porque... Não pode. É toda semana. Tá? E é você que vai determinar esse... Por quê? Porque as pessoas ficam esperando. Tá? Como eu falei aí no LinkedIn, essa semana, inclusive, eu estou com um problema, né? Porque eu tive evento do Wills, SAP Forum, Social Media Week, fora a aula. Essa semana foi assim de lascar o coco. Era para escrever o artigo, publicar o artigo hoje, não consegui, vai ser amanhã. Você pode ter certeza que alguém já está me buscando. E aí, o artigo dessa semana? As pessoas esperam, tá? E outra coisa, vídeo é a linguagem do momento. Claro, é mais complicado fazer um vídeo, inclusive porque o vídeo você literalmente vai colocar a sua carinha ali, tá? Mas, gente, vídeo é uma coisa que engaja mais que qualquer outra coisa. As pessoas gostam de vídeo. E, quanto mais jovem for o seu público, mais isso é importante. Não sei se vocês sabem, qual que é o buscador preferido dos adolescentes? Quem sabe aqui? YouTube. YouTube é engraçado, né? YouTube era uma plataforma de distribuição de vídeo. Ele virou rede social, virou buscador, é um negócio incrível, é um fenômeno realmente, né? Então, assim, quando você tiver a oportunidade de começar a fazer vídeo, não pense 2 vezes. Aliás, uma outra dica com relação a isso. Não precisa ser padrão Globo de qualidade. Tá? Aliás, é engraçado, porque no YouTube, um vídeo mega master blaster produzido, o pessoal rejeita. Né? O pessoal está acostumado com as coisas mais tosqueiras. Não estou falando que você fazer uma coisa tosqueira. Mais real, né? Mais real. Aliás, real é uma palavra bem boa, né? Porque Real. Sabe um negócio que dá super, que pega bem no YouTube? Tem uma coisa que eu conheço muita gente que grava vídeos sem aparecer. Ela está ensinando, ela grava a tela, ela Ah tá, ele faz assim, ele vai no screenshot, né? de fazer sem necessariamente aparecer até. Desbloquear. É um recurso, se o cara é travado, ou se ele é muito feio, de repente, deve ficar um vazio, nunca se sabe. Mas isso é um recurso, mas tem que aparecer, porque as pessoas gostam, porque falar um negócio que pega bem no YouTube, por incrível que pareça, é você mostrar a sua casa, né? Os famosos vídeos do quarto, né? Daí a Kéfera e o Whindersson Nunes que não me deixam mentir, né? Parece que as pessoas querem ver como que é a sua vida de algum jeito, é como se fosse uma janela para a vida da pessoa, né? Aliás, tem que tomar alguns cuidados básicos aí, né? Nada de ostentar nessa hora. Mas enfim, isso é interessante. Tá? Além disso, cada rede social tem suas características. Por exemplo, quer falar com adolescente? O Facebook é péssimo para isso. Sabiam, né? Os adolescentes não estão no Facebook. Por quê? Porque os pais estão lá, muito mais do que os pais, a avó está lá. E vó é um mico, né?
Aquela coisa assim, né? A avó vai lá e pega aquela sua foto de quando você tinha 3 anos pelado e coloca lá, né? Então, cara, os adolescentes, eles têm uma certa resistência, tá? E outra coisa, eles não têm controle da experiência. Os pais, eles pegam a senha e eles conseguem entrar no Facebook. Mas, o WhatsApp, esse problema não existe. Porque mesmo com senha, não adianta. Você tem que estar efetivamente vinculado ao aparelho do celular. É por isso que os adolescentes adoram o WhatsApp. Quer falar com os adolescentes? YouTube. É onde esses caras estão. Snapchat, enquanto ele ainda não morreu, porque o Zuckerberg está firme e forte para cumprir a promessa dele de acabar com o Snapchat usando o Instagram. Que, aliás, agora você consegue fazer Instagram você consegue fazer stories com o Instagram, com o WhatsApp, com o Messenger, com todo lugar. Você fala, pô, nós tem stories aqui também. Né? Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a tempo de vídeo, existe alguma Tem. recomendação assim? Então, claro, você fazer um vídeo de 30 minutos é ruim. A menos que você seja o mestre da oratória. Né? Beleza, aí as pessoas ficam. Se você tem muita coisa para dizer e você fala a linguagem do público, dá para falar 15 minutos numa boa. Os vídeos, por exemplo, do Dr. Felipe Castanhari, eles são relativamente longos. Tá? E a galera fica até o final. Porque ele engaja o cara, ele entra ali e o cara fica... Aliás, tem um negócio bizarro também, mas que faz super sucesso, que são os vídeos de Minecraft, né? Que o cara fica 60 minutos jogando Minecraft. Todo mundo conhece Minecraft aqui? E o cara tá jogando Minecraft, cara. E a galera fica lá assistindo aquilo lá como se fosse a coisa mais incrível do mundo, não? Mas, enfim, é uma linguagem, né? As pessoas estavam procurando isso daí. Mas, assim, o que é legal? Cara, eu recomendo vídeos com menos de 10 minutos. Entre 5 e 10. Para você passar uma mensagem, como posso dizer... Não sei se a palavra é boa, mas séria, com conteúdo. A pessoa consiga assistir. Porque menos de 5 você tem que ser muito sucinto. Aquilo quer dizer que, às vezes, menos de 5 minutos dá para passar a mensagem. Tá? Mais do que 10, aí já começa a ficar boring. Você tem que ser, sei lá, o Karnal, alguma coisa assim. Mesmo assim, já tem 1h30, né? Não, tem vídeos assim. Mas o cara tem que ser o cara, né? Porque para aguentar um cidadão sentado lá 1h30... Boa! Ao vivo no Facebook. Aliás, estamos ao vivo no Facebook. Né? O ao vivo no Facebook é muito interessante porque o algoritmo do Facebook ama. O Facebook está em choque frontal com o YouTube nesse momento. Né? Então, por exemplo, se você faz um post colocando um link para o YouTube, um post no Facebook colocando um link para o YouTube, o que acontece? O algoritmo faz? Ele vai lá e derruba a relevância do seu post. Né? Ele vai lá para baixo. Pouca gente vai ver o seu post porque está dando link para o YouTube. Por outro lado, se você pega e publica um vídeo no Facebook, o algoritmo faz o contrário. Promove o seu post. Se o vídeo for ao vivo, nossa, ó, show. Aí todo mundo, não só é promovido assim do ponto de vista de aumentar a relevância, como seus amigos são avisados. Como você chama? Ili. Ele está online agora. Vocês estão perdendo a chance de vê-lo online. As pessoas Ele está avisando para todo mundo. Pois é, porque ele quer realmente bombar a plataforma de vídeo dele. Então veja só, nesse caso é muito interessante. Obrigado aí pela dica. É muito interessante porque além de ser uma linguagem que as pessoas gostam, que é vídeo, o algoritmo também gosta, porque é vídeo no próprio Facebook. Você está começando um canal, você começa com um vídeo de 5 a 10 minutos. Tá? Ok. Uhum. Como é que você descobre que é o cara e você pode passar do tempo? Boa! Não, legal, boa pergunta. Boa pergunta. Usando os analytics, no caso do YouTube, por exemplo, você consegue entrar lá e aí é bem legal isso. Vocês nunca viram? Vejam. Você clica lá no Analytics e aí ele mostra o tempo, assim, em que as pessoas, até onde as pessoas viram o seu vídeo. Tá? Inclusive é legal porque às vezes você está lá com um gráfico assim, e aí de repente faz... Aí você fala, cara, aqui deu alguma meta. Falei alguma coisa que desagradou. Tá? Então, o que acontece? Se você, respondendo a sua pergunta, se o seu vídeo começa bem e cai muito rapidamente, tá? Você não está conseguindo engajar a pessoa. Você tem que mudar a sua linguagem, a sua estratégia, enfim, alguma coisa não está agradando. Agora, se você pega o vídeo e ele vai no alto até o fim, você está super bem. Mas você pode experimentar fazer um negócio um pouco mais comprido. E mede. Né? De repente você começa a fazer 5, começa a fazer 8, o negócio continua firme, você pode se aventurar a fazer 10,
mas aí o negócio começa a cair, aí você fala, opa, peraí, melhor voltar para 8. Não, assim, não existe número mágico, tá? Isso daí são tudo estatísticas, tá? Mas esse é o argumento, seria esse daí. No caso do ao vivo também várias regras de 5 a 10 minutos? Não, Ou é que esse é o não. O ao vivo é um negócio, que nem aqui, a gente vai ser um ao vivo de 1 hora. Pessoal, não desliguem, fiquem aí comigo, tá? Ó, foca em mim. Tá? Não vale essas regras, tá? Porque o ao vivo é uma outra dinâmica, inclusive de linguagem, né? A gente está aqui conversando, então ele se sustenta por mais tempo. Por outro lado, por exemplo, logo antes de começar, eu fiz um Facebook Live aqui que durou acho que 30 segundos. Porque a ideia era, o pessoal vai começar a palestra, quem não estiver aqui assista o link que vai ser transmitido. Por que eu fiz isso? Porque todo mundo foi avisado, usando o algoritmo de relevância. Tá? 30 segundos, aí o propósito era esse. Certo? Você quer perguntar uma coisa? A estratégia de fazer parte 1, parte 2, parte 3, tipo, dividir um vídeo. É legal. É uma estratégia boa ou ruim? Porque às vezes vai que você... É bom, depende. Se você tiver assim, o ruim é você ter um conteúdo pequeno, igual quando fizeram lá o Hobbit. Né? Fizeram o Senhor dos Anéis em 3 filmes. Aliás, todas as salas são em homenagem ao Senhor dos Anéis. Não? Então, o Senhor dos Anéis eram 3 livros dessa grossura que o Peter Jackson fez 3 filmes de 3 horas. Aí o Hobbit era um livro dessa grossura, né? E ele fez 3 filmes de 3 horas. Aí ficou um negócio meio... Poxa, está forçando a amizade, né? Então, respondendo a sua pergunta, é legal fazer a estratégia parte 1, parte 2, parte 3. Se você tiver conteúdo, ok. Tá? Agora, se você não tem conteúdo e você está fazendo isso só para amarrar o sujeito, é sacanagem. Certo? Aí não é bom. Porque as pessoas percebem. Aliás, dica para a vida. As pessoas não são trouxas. Tá? Sim, as pessoas... Não, é sério, as pessoas percebem, cara. Se você está sacaneando, as pessoas vão perceber e aí esse negócio vai se voltar contra você. Tá? Não sacaneie, don't mess with Texas, igual diz aquele adesivo lá. Certo? Agora sim, gente, cada rede social tem sua característica e a gente tem que estar preparado para tudo. Rede social é um negócio que é legal, porque você abre uma janela, na verdade não é uma janela, é uma porta bem grande, né? Você coloca as coisas, só que as pessoas passam por ali também, né? E aí vem de tudo. Veja só, por exemplo, 2 casos legais. Prefeitura de Curitiba. Nossa amiga aqui é de Curitiba. Tá? É um case muito interessante. Veja só. Jana Santos escreveu: sugiro que a prefeitura compre mais dias de sol. Estou deprimida. So what? Certo? A maioria das pessoas poderia falar: Jana Santos, para você. Certo? Não, mas a prefeitura de Curitiba não tem bola perdida, cara. Ela respondeu: olá, Jana Santos. Infelizmente não podemos comprar o sol, mas podemos ajudar você a ficar mais feliz. Você sabia que o Festival de Inverno está acontecendo na cidade com brincadeiras tradicionais? Olha que bacana, e dá o link. Veja, acolheu a louca e acolheu muito bem, que é aquela questão da linguagem, certo? E ainda passou uma mensagem, certo? Mas louco que é louco nunca desiste, ela voltou. Obrigado, vou lá jogar bola de gude, brincadeiras de corda, esconde-esconde. E a prefeitura, não esqueça de andar de pernas de pau, é boa diversão. Mas os loucos, eles às vezes vêm em bandos, né? Aí o Alan Andrade escreveu aqui: mande um pouco de chuva para Brasília e a prefeitura de Curitiba. O cara nem é de Curitiba. A prefeitura respondeu: olá, Alan Andrade. Não podemos comprar pacotes de chuva também, mas se estiver se sentindo sufocado com o calor da nossa capital federal, venha passar uns dias aqui conosco. Olha, show! Lindo, tá? Aliás, é uma prefeitura que tem um apelido, né? Eles se autodenominam prefs. Eles mandam muito bem. Eles mandam muito bem porque justamente eles conseguem captar a... Opa, e aí, tudo bem? Eles conseguem captar a vibe das pessoas que entram ali, tá? Para construir alguma coisa em cima disso. Sabe aquele jogo de vôlei que o cara ele vai lá atrás, assim, pegar aquela bola, o cara passa por cima das placas de patrocínio para pegar uma bola? É isso, cara. Não tem bola perdida. Falar a linguagem. Fala a linguagem, tá? É um negócio assim, muito... Eles realmente engajam. Olha um outro exemplo muito interessante. Quem conhece o Jardim da Ressurreição? Um cemitério. Em Teresina, no Piauí. E aí já vem logo de cara aqui: I wish you were here.
Os caras, eles aproveitam, eles sabem tudo que está acontecendo na internet, aproveitam. Isso aqui eles pegaram na época do Nutella e Raiz lá. Então tem o cemitério Raiz, lotado sem espaço, sem segurança, túmulos com puxadinho, não tem crematório, as pessoas têm medo. Cemitério Nutella, por acaso eles. 11 hectares com muito verde, vigilância 24 horas, lápides padronizadas, o único crematório do Piauí, as pessoas vêm passear. E vão, acredite, se algum dia vocês forem para Teresina, virou um ponto turístico da cidade. As pessoas vão passear no cemitério da Ressurreição por causa do posicionamento dos caras. Tá? E aí diz aqui ainda, Nutella assim com muito orgulho. Semi também tem um apelidinho, né? Mas olha só, aí os comentários são os melhores, cara. A Bruna Paz, nome bem adequado já. Vocês fecham um pacote familiar? Estou pensando em mandar a minha família para aí. Aí eles respondem. Espero que eles não vejam esse comentário, mas temos jazigos com até 4 gavetas, certo? Para as meninas, gosta de palminha? Nosso camarada vão para você. Tem gente desejando o seu corpinho, Semi. A Juliana Silva diz, o sistema aí no Semi pelo jeito é bruto. E eles respondem nada, é tranquilo e favorável. As efemérides também são lembradas, Dia das Mães. Mãe tinha que ser eterna, né? O chinelinho aqui, eles respondem aqui, ó. Se sua mãe soubesse quantas vezes você já salvou a vida dela desvirando o chinelo, nunca mais te chamaria de ingrato. Feliz Dia das Mães. Né? Aí aqui a Fernanda Andrade diz, o mesmo chinelo que salva a vida dela é usado para castigar. Poxa mãe, por que você faz isso? Feliz Dia das Mães. Né? É um cemitério! Humor negro. Humor negro, né? Por que os caras fazem isso? Para criar uma relevância sobre a marca, mais do que isso, eles conseguiram criar uma reputação em torno de cemitério. Uma vez eu apresentei esse case e uma pessoa fez uma pergunta muito pertinente. Cara, mas é um cemitério, eles estão falando de morte, pessoas que procuram o cemitério, normalmente elas estão num momento de dor. E os caras estão sacaneando? Não. A pergunta foi muito pertinente. De certa forma, talvez estejam. Mas, lembra aquilo que eu falei agora há pouco? Não dá para agradar todo mundo. Tá? E você tem que ter um posicionamento. Tá? Esses caras construíram uma reputação em torno da questão do cemitério. E, uma coisa que é muito importante que eles fazem com isso, eles aumentaram muito a relevância deles nas redes sociais e nos buscadores. Então, quando você procura por cemitério, adivinha quem aparece lá no alto? Principalmente se você for em Teresina. Aí esses caras vão assim, eles aparecem numa parte separada do Google, então lá no alto que está. Tá? Então é excelente para os negócios. Tá? E realmente os caras, as pessoas vão na página do cemitério para se divertir. Tá? Me pergunto também, tem que ter perfil em todas as redes sociais? E a resposta é não. Quer dizer, depende. Depende do que você faz. Tá? No evento do Wilson teve um caso bem interessante também, que tinha lá um rapaz que cuidava da página do Drauzio Varela. Eles falaram, ele falou, o Drauzio não tem LinkedIn. Porque o Drauzio não precisa do LinkedIn. O Drauzio ele já é mega famoso, ele era muito famoso antes de tudo isso acontecer. Então colocar um perfil do Drauzio no LinkedIn só atrapalharia. Tá? Mas para quase todas as outras pessoas eu digo que o LinkedIn tem que ter. Porque é o lugar onde você justamente consegue se relacionar em torno do que você faz. Tá? Facebook todo mundo tem que ter, né? Porque, enfim, Facebook é Facebook, 2 bilhões de usuários ativos, não tem como não ter. Mas, enfim, tem que ter no Twitter? Não sei, aí depende, tá? Você precisa de novo fazer aquela pergunta, quem é o seu público? Seu público está no Twitter? Se o seu público não tiver, isso fica menos importante para você. Tá? Outra coisa, a rede social é para se relacionar. Tem gente que cria perfil na rede social e tem vergonha. Não coloca nada lá. O cara fala, se vou colocar alguma coisa aqui, acho que eu vou incomodar as pessoas. Não, cara, não é assim que funciona, tá? Você tem que aparecer, tá? Você tem que colocar coisas, tá? E você tem que cultivar os relacionamentos. Aliás, rede social, não. Rede social, sociabilizar. Como qualquer outro relacionamento, é uma coisa que tem que ser cultivada.
Tá? Aí você fala, mas eu nem conheço essa pessoa. Sim, o pessoal lá do Jardim da Ressurreição também não conhece as pessoas, mas eles estão cultivando aquele relacionamento. Tá? Uma das coisas que você faz para isso é responder rapidamente as mensagens. Tá? Coisa mais chata é as pessoas escreverem e nunca ter resposta. Tá? Responda as pessoas. Tá? E responda logo. Porque senão, inclusive, isso eu já vi várias empresas, não vou citar nomes aqui, mas você entra na fanpage dessa empresa e parece que é um muro de lamentações. Porque a empresa nunca posta nada ali. E toda empresa, uma hora, dá uma deslizada. Né? Aí o que o pessoal faz? Vai na rede social e canal. A empresa não se posiciona. Some a isso o fato de que a empresa nunca posta nada ali, parece que é a pior empresa do mundo, não? Porque você entra na fanpage dela, só tem reclamação. E não é que é a pior empresa do mundo, é só uma empresa que trata muito mal as redes sociais. Tá? É ruim porque justamente as pessoas reclamam e ela não se posiciona, ela perde a oportunidade, aliás, de oferecer um posicionamento. Poxa, o cara que está reclamando, se posiciona e tenta resolver esse problema. Tá? Porque isso fica registrado e as outras pessoas veem. Se você não se posiciona, fica só a reclamação. Mas você também tem que, antes de tudo isso daí, você tem que ocupar esse espaço que é seu, você criou. Certo? Faça aquilo lá um espaço propositivo, crie coisas ali. Tá? Porque aí, inclusive, as reclamações, que elas vão existir sempre, elas se diluem. E, nada de apagar a reclamação, tá? Quem apaga a reclamação vai para o inferno. Responda a reclamação. Crie o hábito de navegar diariamente. Tá? Não estou dizendo que você tem que postar todo dia. Mas você tem que todo dia entrar naquela página. Aliás, entrar na página dos seus concorrentes, entrar na página dos seus fornecedores. A gente está falando aqui de criar relacionamentos e também porque você sabe o que os caras estão fazendo. Certo? Leia e engaje os posts e artigos de suas conexões. Engajar vai lá, dá uma curtida, gostou do negócio? Não tem essa de vou curtir porque tem que curtir. Não é isso. Curte se vale a pena. Tá? E se vale muito a pena, comenta. Tá? Se é muito legal, compartilha. Tá? Siga empresas e instituições, ou seja, você tem que saber o que está acontecendo. E aí, cara, a gente está falando aqui de deixar o algoritmo de relevância feliz para que isso aumente o nosso engajamento. Como que você faz isso? Tá? Com essas 4 ferramentas lindas que aparecem aqui. Cada uma delas é uma estrelinha dourada que você ganha. Então você faz o seu post, certo? Apareceu aqui. Então naqueles 300 posts lá, o cara chegou em um post seu. Aí ele olhou assim e clica. Cara, ele clicou, estrelinha dourada para você. O algoritmo de relevância falou, bom, esse negócio tem alguma atividade, afinal de contas, porque o cara clicou. Tá? Se o cara clica no curtir, 2 estrelinhas douradas para você. Porque o cara não só clicou, como ele falou, gostei. E aí fica uma coisa interessante. A gente acha que quando o cara ele coloca lá aquele bravinho, né, é ruim. Não é ruim. Tá? Sabe aquela coisa do Maluf, falem bem ou falem mal, mas falem de mim? Isso funciona super bem nas redes sociais. Porque assim, mesmo que o cara esteja falando isso é uma porcaria, para não falar outra coisa, ele está engajando. Ele está se posicionando com relação àquilo. E o que o algoritmo quer é justamente isso, que as pessoas se posicionem. Tá? Aí o cara pega e comenta. Putz, se o cara comentou, o cara se deu o trabalho de gastar alguns minutos da sua vida para comentar alguma coisa, mesmo que seja um comentário ruim, de novo. Tá? 3 estrelinhas douradas para você. Agora, se o cara compartilhou, aí é show. Que é a chancela máxima, né? Eu falo, puta, esse negócio é tão bom que eu vou passar adiante. O nosso trabalho, quando a gente vai fazer uma postagem, é que o cara faça as 4 coisas. Como que a gente consegue fazer isso? Tá? Pagando? Bom, pagando é fácil. De novo, não é essa a ideia. Tá? Mesmo porque, e aí fica a dica, tá? Vou pagar, que vou investir uma super grana nesse negócio, vou impulsionar, vou colocar 10 mil reais nesse post aqui. O post é uma porcaria. Entendeu? Você está jogando fora 10 mil reais. Claro, ok, as pessoas elas vão ser impactadas por esse post de maneira paga, impulsionada. Só que se o post é ruim, isso aí não acontece. Então, não é esse o objetivo. Muito melhor do que isso é você fazer um post bom
que as pessoas se engajem. Diga. Eu fiquei sabendo, quer dizer, eu não sabia, que o Facebook entregava 3%. Né? Entregava, assim, pretérito. Me falaram que agora estão em 1,6, 1,4. 0,5. Vocês entenderam o que ele disse? Vamos supor que você tem uma fanpage da sua empresa que tem, sei lá, 10 mil fãs, tá? Antigamente, isso quer dizer 1 ano e meio atrás, 2 anos, 3% qualquer coisa que você colocasse ali, 3% dessas 10 mil pessoas veriam essa postagem organicamente. Esse negócio foi caindo e hoje é menos de 1%. Por que isso aconteceu? Para pagar, é claro, né? Eu sou o dono da bola, brinco do jeito que eu quiser, diz o Facebook. Certo? Então, realmente, se eles estavam dando de graça esses 3%, as pessoas pagavam menos. Hoje... Mas olha, eu acho que assim, o Facebook ele é um parceiro de negócio. Lógico que é. Não estou falando que é ruim. E tem gente que fica brava, que eu só apareço se pagar. É a proposta. É a proposta de trabalho. E a segmentação que você tem, só ele te oferece. Exato. Porque ele sabe tudo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ele sabe tudo mesmo. Tudo. Assim, na hora que você vai impulsionar, a ferramenta lá de impulsionamento é sem igual. Não existe nada nem de longe parecido. E realmente ele é um parceiro de negócios, tá? Então eu concordo com você. Não adianta ficar bravo, antes era 3, agora é meio. Um aluguel de graça, é a mesma coisa. Tá. Ele está alugando ali um espaço. Sim. Mas você, mesmo pagando ou não, isso daqui tem que ser atendido, sim, tá? Com certeza. Então assim, gente, as palavras, cada palavra que você coloca faz uma diferença enorme, tá? E a imagem, post sem imagem, never, ever. Porque não tem aquele negócio que são 300 que as pessoas estão passando. Se você não coloca uma imagem, a pessoa nem vê o seu post, ela chega comentário do post de cima. Certo? Tem que ter imagem, tá? E outra coisa, aqui tem que ser bacaninha. Agora, o que você escreve aqui, não vai escrever aqui o que você fez aqui, certo? É uma rede social. Você não quer engajar? Como que você engaja as pessoas? Comece uma conversa. Isso daqui em cima, imagine que você está conversando com todas essas pessoas. Estou conversando com você, estou conversando com você, tá? Isso daqui é aquele famoso "Oi, tudo bem?" que vem sempre aqui, certo? A pessoa, você tem que escrever alguma coisa que a pessoa tenha vontade de responder, porque para ela responder, o que ela faz? Comenta, certo? Então isso daí é muito importante, tá? Identifica o público, a linguagem, as características da rede social e o público quer saber. E aí tem algumas dicas interessantes que eu uso bastante. Por exemplo, estou olhando aqui no nosso tempo, temos ainda 15 minutos, ok. Estamos no prazo. Olha só que coisa interessante, eu escrevo meus artigos, aí eu vou fazer as chamadas, tá? Eu faço as chamadas em diferentes redes sociais. Para cada rede social, no início de conversa, a chamada já é diferente. Então a chamada que eu faço no LinkedIn é diferente da chamada que eu faço no Twitter, que é diferente da chamada que eu faço no Facebook, que é diferente da chamada que eu faço até no Google Plus. Aquela rede que os funcionários do Google usam. Gente, a gente fica zoando o Google Plus, mas é muito importante, agora estou falando sério, é muito importante colocar coisas ali no Google Plus, sabe por quê? Porque quando você coloca um post no Google Plus apontando para alguma coisa, isso daí é considerado um link válido para o Google Buscador. Então o simples fato de fazer uma postagem no Google Plus aumenta a relevância do destino daquela postagem no Google Buscador, que é um negócio que todo mundo quer. Então pare de zoar o Google Plus, tá? Façam postagens ali, mesmo que ninguém clique, mas façam as postagens porque o Google gosta, certo? Então, mas aí estava falando que eu faço essas chamadas diferentes, né? Mas só que eu faço mais do que isso. No Facebook, principalmente, porque eu tenho um monte de grupos de amigos do Facebook, né? Usuários, enfim. Então, sei lá, eu tenho o famoso grupo da família, tenho o grupo da pessoal da faculdade, eu tenho o grupo dos alunos, aliás, eu tenho grupos para cada um dos cursos que eu dou, tá? Eu tenho um grupo de educação, de pais que falam assim, interessados em coisas para crianças. Faço parte de um monte de grupos. Quando eu faço um artigo, eu penso, qual desses grupos as pessoas se interessariam por esse meu artigo? Tá? Nunca a resposta é todos. Porque se é todos, tem uma coisa de errado. É aquilo que eu falei, né? Você está sendo muito morno. Tá? Mas vamos supor que eu tenha 5 grupos que se interessam por aquele assunto. Tá?
eu faço 5 chamadas diferentes. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas estão agrupadas nesses grupos é terrível, mas enfim, elas fazem parte desses grupos porque elas têm algo em comum. São os meus alunos do curso de marketing do Mackenzie, tá? São o grupo de jornalistas, tá? São interesses diferentes, as pessoas estão lá por interesses diferentes. Então quando eu faço essa chamada com base no interesse daquele grupo. Veja, está tudo apontando para o mesmo artigo, mas a maneira como você chama pode ser diferente. Concorda comigo? Por que isso faz sentido? Porque se eu estou fazendo uma chamada que é super focada no interesse já declarado da pessoa no grupo, as chances de ela querer ler aquilo aumenta. É muito maior que se eu fizesse a mesma chamada para todo mundo, que seria justamente a chamada morna. Certo? Então eu faço uma chamada para cada grupo específico. Tá? E isso, gente, faz uma diferença enorme. E é grátis, tá? Veja, eu não estou aqui, a proposta aqui, não estou ensinando ninguém impulsionar, que é um negócio super válido, certo? Uma ferramenta que tem todo o valor. Mas assim, estou falando como que você consegue melhorar a sua reputação independentemente de pagar por isso daí. Tá? E aí a questão de demonstrar empatia. Aquilo que eu falei, né? As pessoas vão lá e escrevem na página da empresa, a gente está acostumado a ser maltratado, essa é a verdade. A gente faz um post, a gente já espera que ninguém vai responder aquilo. Quando alguém responde, você fala, puxa, o cara respondeu. Você até assusta às vezes. Agora, se além de responder, você responder com uma empatia genuína, querer de verdade atender a necessidade do sujeito, o que esse cara está pedindo? Eu posso fazer alguma coisa por ele? Tá. Mesmo quando às vezes o cara está pedindo uma coisa louca, tipo aquela mina lá de Curitiba, tá? Eu posso fazer alguma coisa para essa pessoa? Se você demonstra empatia, é mágico. E é isso que me colocou nessa lista de top voice do LinkedIn, e é isso que me fez ter 385 mil, porque isso aqui foi no domingo, tá? Eu estava anunciando no início da semana os eventos que iam ter, que o Social Media Week. No domingo era 380, hoje é 385, que são 1000 por dia. Eu não sei quem são essas pessoas, de onde elas vêm, mas elas estão vindo, elas continuam vindo. Certo? Como que isso é possível? Lembrando que foi um investimento de R$0. Zero. Tá? Lá em julho de 2015, eu comecei a escrever, como eu contei aquela historinha para vocês. E aí algumas pessoas começaram a escrever nos meus posts. Tá? E aí o algoritmo de relevância do LinkedIn ele tem uma coisa que é muito interessante que o diferencia, por exemplo, do algoritmo do Facebook. O Facebook, pela própria natureza da rede e o objetivo, o modelo de negócio deles, eles promovem conteúdos de pessoas com as quais você, e pessoas ou marcas com as quais você já tem algum relacionamento. Então são seus amigos, seus familiares, as fanpages que você curte menos, mas ainda tem 0,5%, certo? São pessoas com quem você se relaciona. No LinkedIn não é assim. O LinkedIn, as pessoas que são impactadas pelo seu conteúdo, são as pessoas que têm interesse no assunto que você está tratando. E aí o negócio fica mega pulverizado. Você começa a atingir pessoas que você jamais atingiria no link do Facebook, a menos que você pagasse. E aliás, você começa a atingir pessoas que você jamais atingiria no Facebook, porque você nem sabe que essas pessoas existem. Teve um caso que eu acho que foi muito emblemático para mim, que eu sempre menciono, né? Já tem um tempo, eu escrevi um artigo sobre marketing digital, X, Business as Usual, e me escreveu um rapaz que ele era um agricultor do interior de Rondônia. Veja, a minha relação com esse cara é nenhuma. Mesmo porque as minhas habilidades de agricultura, elas se resumem basicamente a plantar feijão no algodão, aquele negócio que a gente fazia lá no ensino fundamental. Cara, não sei nada de agricultura. E aí o cara ele me escreveu dizendo, cara, adorei o seu artigo, queria muito agradecer, porque você mudou a minha maneira de ver o meu negócio. Como assim? Como? Eu não falei de agricultura, não sei nada de agricultura. Quem é essa pessoa, aliás, que já está fazendo aqui? Mas é ótimo,
Porque é até uma coisa, quando você produz qualquer conteúdo, que pode ser um artigo, pode ser um post, pode ser um vídeo, pode ser um livro, tá? Metade da experiência cognitiva é o que você como autor coloca. Tá? O resto é o que a pessoa traz. É por isso que cada pessoa vê o mesmo conteúdo de uma maneira diferente. Aliás, é por isso que quando se a gente pega um livro, o mesmo livro, aliás, pode ser o mesmo livro mesmo, está empoeirando na prateleira, e a gente relê, parece que é outro livro, mas não é um outro livro, você é que mudou. Você ia dizer uma coisa aí no fundo? Não, essa questão do emocional, né, pessoa, eu trabalho no Instituto da Cena. E muita gente comenta os nossos posts, ou manda mensagem, e quando a gente responde, é uma emoção que eu, nossa, eu acredito que você não está respondendo. Cara, só se for psicografia, né? Eu acho que é tudo que você falou, assim, dessa emoção trazer essa relevância para a pessoa mesmo saber. É verdade, é lógico que não é Ayrton Senna, né? O cara tá meio desinformado se achar que o Senna que tá respondendo, né? Pra dizer o mínimo. Mas é verdade isso que você falou. As pessoas, elas constroem isso daí, tá? E aí o que acontece? Então, as pessoas começavam a escrever e eram pouquinhas no começo. E eu respondia a todos. E respondia da melhor maneira possível, tá? Às vezes o cara ele fala só, maravilha de texto, eu falo, obrigado. Não tem muito o que dizer sobre além disso. Mas às vezes o cara escreve um negócio desse tamanho, tá? O cara demorou 10 minutos para escrever aquilo lá, e eu vou demorar 10 minutos para responder para ele. Porque o cara está ajudando a construção daquele conhecimento junto de uma comunidade. Você cria uma comunidade perto de você, o cara está colaborando com você. Então nada mais justo que você responda. Tá? Por conta disso, começou a aparecer mais gente. E aí depois de 10 meses publicando no LinkedIn, eu tinha 10 mil seguidores. Eu falei, cara, 10 mil seguidores? Como assim 10 mil seguidores? Aí depois de 4 meses eu tinha mais 20 mil seguidores. Aí depois de um mês eu tinha mais 10 mil seguidores. Tanto que eu faço eu faço sempre os memes. A cada 10 mil eu faço um desenho do macaco elétrico, que é o nome do blog original, né? E até isso é divertido porque as pessoas, aliás, é interessante porque as pessoas se divertem, elas gostam. Eu faço esse negócio aqui, as pessoas curtem e comentam um meme, né? Isso daí, quando você chega nesse ponto, e hoje são 385 mil, tá? E no final de semana vai ser 390 mil, e daqui a pouco vai ser meio milhão e por aí vai. Quando você chega nesse ponto, você consolidou a sua reputação, tá? E as pessoas falam, como que você conseguiu ser top voice? Eu falo, cara, um bom conteúdo eu acho que é o começo. Um conteúdo relevante, tá? Só que eu tenho certeza absoluta que tem gente que escreve mais e melhor do que eu no LinkedIn. Por que essas pessoas não são top voice? Porque elas não fazem aquela segunda parte. Lembra que eu falei? É conteúdo e relacionamento. Você tem que se relacionar com as pessoas. Tudo bem. Eu tenho uma curiosidade. Quanto tempo faz que você tem essa página, Macaco Elétrico, e é só você que alimenta a página ou você tem pessoas que escrevem também lá para você? Não, é só eu que escrevo. Tá. Eu tenho desde 2009. Eu comecei isso daqui, era um blog no WordPress, por pura diversão. Assim, tipo, sei lá, quero escrever, vou escrever. Inclusive ele era um blog anônimo, porque eu trabalhava, na verdade comecei porque eu trabalhava em uma empresa que eu era proibido de publicar, porque eu era executivo e eles tinham uma regra na casa que os executivos não podiam se posicionar, porque eles tinham medo que, sei lá, falasse alguma bobagem e isso atrapalhasse os negócios. Mas eu não consegui ficar sem falar. Então eu criei um blog que era totalmente anônimo, chamava Macaco Elétrico. Tá? Assim, zero referência a mim, ninguém sabia quem era Macaco Elétrico. E eu, de novo, só porque eu queria publicar. Quando eu saí dessa empresa, acabou essa lei da mordaça, e algumas pessoas já conheciam, já seguiam o blog, e ele continuou chamando Macaco Elétrico, só que aí era eu que apareceu o meu nome ali. Mas era um negócio assim, continuou sendo só um hobby. Tá? Quando que esse negócio ele começou a ficar sério de verdade? Justamente quando eu comecei a escrever no LinkedIn, veja essa coisa interessante. E foi um negócio quase circunstancial, porque no primeiro momento eu não tinha a menor intenção de criar alguma coisa. Você começou no LinkedIn? Quando eu comecei? Julho de 2015. Então faz 2 anos. Né? Assim, mas depois de 6 meses eu percebi que, opa, esse negócio aqui não é uma brincadeira. Esse negócio aqui dá para fazer muito negócio. Aliás, o LinkedIn, se você quer fazer negócio, não tem rede melhor que o LinkedIn. Porque
Porque ele oferece ferramentas do tipo, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é conseguir, sei lá, um fornecedor. Não interessa o que eu faço, sei lá, sou fabricante de cimento. O que você precisa? Eu preciso de um cara que me entregue areia. Então você vai lá no LinkedIn e você vai achar os caras que entregam areia e você vai inclusive ver quais são os caras que têm a melhor reputação de areia. Não é aqueles caras que o Sérgio Naia não, tá? Aquele lá que caiu o prédio lá no Rio de Janeiro, aqueles caras têm uma má reputação de areia. Né? Mas assim, você consegue achar o que você quiser. Tá? Preciso de cliente, tá lá também. Preciso de empregado, funcionário, tá ali também. Estou procurando emprego, tá ali. E isso demonstra como que é muito importante você ter uma boa reputação na rede. Porque assim, da mesma forma que você procura, você pode ser encontrado. As pessoas também estão procurando coisas como as que você oferece. Seja lá o que você ofereça. Então, o fato de você ter essa reputação ajuda demais na hora do algoritmo lá do LinkedIn. Fala, quem é o cara que manja tudo de comunicação digital? Aí aparece lá, Paulo Silvestre, esse cara é bom. Pode contratar que eu recomendo. Né? Assim, piadas à parte, é exatamente assim que funciona. Para encerrar, cara, aqui tudo isso é lindo, né? Nem sempre é lindo, cara. Às vezes as flores têm espinhos, e são os espinhos bem doídos, tá? Que são os caras que vão lá e jogam isso aconteceu comigo, felizmente, poucas vezes, mas aconteceu umas 3 ou 4 vezes, tá? Ao longo desses 2 anos. Você escreve um artigo lá, faz um post, um vídeo super propositivo lá para melhorar a humanidade, você está o dia lindo, sem nuvens, você está caminhando feliz pela rua e vem um cara e joga um caminhão de melancia na sua cabeça sem dar seta. Aí o cara está lá, o objetivo do cara é destruir você. Tá? Não é só do tipo, vou xingar esse cara, não gosto desse cara. Não, o cara está lá para te destruir. Você não sabe quem é esse cara, você não fez nada de errado para ele, porque você não sabe que ele existe. Mas sei lá, o cara acordou de mau humor aquele dia, ou você pisou no calo dele sem querer, aí o cara vai lá e te arrebenta. Não, ele é invejoso mesmo. Pode ser inveja, aliás, inveja tem muito também. Tá? Um dos últimos casos de haters foi por causa de pura inveja. Tá? Como lidar com esses infames? Tá? A primeira coisa que eu digo é, não responda com o fígado. Aliás, não responda na hora. Rede social também, a gente tem que responder logo, mas você não precisa responder na hora. Porque o impacto é grande, cara. E às vezes você perder a fé na humanidade. Tudo isso que eu estou fazendo é uma bobagem, vou fazer qualquer outra coisa da minha vida, porque esse negócio aqui não tem futuro. Levanta, respira. Né? Vai dar uma volta no quarteirão, toma um café, conversa com alguém. Aí quando você está com a cabeça fria, você vai lá e responde. Mas você vai responder sempre. Nunca, jamais deixe de responder o hater. Porque senão, a palavra que fica no final é a dele. Não é questão de orgulho, tá? Assim, porque o cara está lá te desqualificando, você tem que se posicionar. E você tem que se posicionar com argumentos. Jamais entre na onda do cara. Porque esse cara, ele não tem nada a perder. Você tem tudo a perder. Se você entra na onda do cara e sai xingando, e sai colocando a mãe na jogada, tudo, cara, ele ganhou. Tá? E saia da rota de colisão, né? Que está lá bacana, aí vem o cara com aquela jamanta assim, desgovernada pra cima de você. Você não tem como segurar o cara. O que você faz? Você deixa ele passar, né? E aí, você vai acolher. O cara, ele colocou um caixotinho no chão ali, subiu no caixote e né? As pessoas, o que a maioria das pessoas faz, vai lá e chuta o caixote, certo? Não faça isso. O cara, ele montou um palco para você. O que você faz? Dá licença. Então, sobre isso eu acho o seguinte. Meu ponto de vista é o seguinte, tá? Os meus valores são o seguinte. Aliás, a questão de valor é muito interessante nesse caso, porque o que o cara ataca, ele não tem argumento, ele está lá destruindo, tá? Então o que você faz? Você reforça os seus valores. Aproveita o palco que o cara colocou para você reforçar os seus valores, tá? Ah, mas o cara ele vai responder de novo aí. Falei, pai, eventualmente, quase sempre é isso que vai acontecer. O cara vai lá e responde, tá? Você tem que responder de novo. Se você achar que ainda vale uma tréplica,
responde. Se o cara escrever de novo, a gente fala. Porque senão o negócio fica infinito, você vai ficar trabalhando pro hater. Você vai dizer, ok. Não, assim, nem ok. Se o cara respondeu uma vez, maravilha, escreveu, aí você responde outro. O cara escreveu de novo, você fala, mas já deu, ó, já me posicionei aqui. Aliás, isso está público, certo? Senão você vai ficar trabalhando para ficar respondendo um infeliz, tá? E de novo, jamais apague os comentários. Porque o troll, o hater, se você manda ele embora, o cara ele volta em bando, né? E é muito pior. Daí fica mais difícil, tá? E se você apaga o comentário, justamente você perde a oportunidade de trabalhar tudo isso daí. Tá? Não é necessariamente ruim, apesar de você ficar assim, aquela coisa... Mas assim, passa. Isso passa. Tá? Você ia falar alguma coisa? E a credibilidade também perde, né? Vai Perde. perdendo, né? Pois é, não pode, tá? Não apague. Tá? Portanto, para encerrar, estamos no prazo, tá? Já dizia o Chacrinha, que acabou de fazer 100 anos, se ele estivesse vivo, né? Quem não comunica se trunca. A gente quer construir reputação digital, gente, não é possível fazer isso sem se comunicar. A gente tem que se comunicar. A gente tem um público, certo? Veja quem são essas pessoas, o que elas falam e se comunique com as pessoas. As pessoas gostam de conversar, aliás, o brasileiro gosta muito de conversar. Né? Então, converse com as pessoas. Bom, aqui são os meus contatos. Eu sou uma pessoa facinha de achar, como vocês podem identificar, e eu gosto de conversar. Tá? Então, de verdade, se vocês quiserem continuar essa conversa depois, se tiverem alguma dúvida, se quiserem contratar palestras, assim, eu também animo festas de crianças. Não, isso não. Certo? Tem aqui uma Esmeralda, tem um negócio aqui para você entrar e aí você vai receber as minhas coisas, uma lista, né? E aí você vai receber as minhas postagens, certo? Temos mais 2 minutos. Alguém tem alguma pergunta específica, sim? Diga. Na hora que você falou sobre a rede social do seu público, deu uma forma mais fácil de descobrir onde está o seu público além do Facebook? Se vale a pena usar o Twitter, o Instagram, o YouTube? É uma boa pergunta, tá? Normalmente você já sabe quem é o seu público pela natureza do seu negócio, mas o negócio que é legal você fazer é o seguinte: testa. É a mesma coisa, qual é a melhor hora para publicar? Ou qual é o melhor dia para publicar? Cara, não sei. Tem que testar. Faz lá as postagens e assim, o que você tem que medir? Além de medir views, você tem que medir o engajamento. As pessoas elas estão engajando com o seu conteúdo. Se você posta um negócio e ninguém engaja, aquele lugar acho que nasceu. Ou então você está fazendo um negócio muito errado. Tá? Mas assim, a melhor maneira de saber se o negócio é útil é você fazer os testes, testar. Muito depois, e qual que é o melhor dia? Eu não sei. Pega assim, vamos supor, é segunda-feira, publica assim durante um mês, as segundas-feiras, em média. E depois você vai lá e passa para a terça e vê como que é o resultado. Tá? Aí você vai conseguir saber qual que é o melhor momento para você postar. Ou usar ferramentas. Aqui embaixo tem o stick que eu estou fazendo merchan. Alguma pergunta a mais? Você disse que quando a gente coloca um link pro YouTube, o Face derruba a relevância. Isso funciona também para WordPress, alguma coisa assim? Sim. Sempre que você dá um link para fora, a relevância diminui. Mas não é tão dramático, porque aí é uma questão pessoal do Facebook com o YouTube. Tá? Ele derruba mais, porque ele quer se consolidar como uma plataforma de vídeo. Diz que o Facebook quer que você se mantenha lá. Assim, o sonho dourado do Mark Zuckerberg é que toda a internet venha para dentro do Facebook, e você nunca mais precisa sair de lá. Ele quer isso, ele oferece ferramentas. A gente está vendo agora, vai ter, estão falando aqui, vai ter ferramentas para os veículos de comunicação começarem mais do que já tem, né? Mais do que o Instant Articles, tudo, colocar o conteúdo dentro, inclusive cobrar e tal, porque ele realmente quer que esteja tudo ali dentro. Mas assim, então quando você manda para fora, ele fala, é sério que você está mandando para fora, seu chato. Alguma pergunta a mais? Bom, gente, obrigado então. Foi um prazer estar com vocês.